Boa noite, então, a todos e a todas. Como gostamos sempre de fazer essa menção e essa reverência para a questão de gênero aqui, e isso é importante. O que me coube aqui é a mediação desse primeiro debate, como o Dino acabou de colocar. Eu só lembrando para vocês que aqui na pastinha tem aí uma programação que coloca, né, tem toda a programação dentro da pastinha, tem o programa do evento, que mostra os debates de hoje, os debates de amanhã. E eu queria só fazer uma reverência aqui. O Dino fez o agradecimento aos apoiadores do Congresso, todas as pessoas sem as quais isso não teria acontecido, né? O Congresso não seria possível. Queria fazer uma referência especial também à comissão organizadora, que eu comentei, né? Tem a programação de vocês aí, tem também na própria programação também o nome da comissão organizadora. Eu vou citar o nome das pessoas aqui, até para fazer essa reverência especial em agradecimento aí o trabalho árduo que as pessoas tiveram para fazer e concluir os trabalhos de organização desse congresso. Então, a comissão organizadora é formada pelo Daniel Passos, do DIESE, obrigado Daniel, Dinovaldo Giglioli, representante dos trabalhadores no CA da Eletrosul, a Júlia Maris de Souza, que fez o início da fala aqui para vocês, obrigado Júlia, o Luiz Albani Neto, da Intersindical, que fez parte da comissão organizadora também, a Roselene Gomes Viana, da Intersul, que também fez parte da comissão organizadora, Rogério Lang, também da Intersul, e o Vanderlei Lenartovski, que também é representante, como o Dino colocou, dos trabalhadores no conselho. Então é isso. Para compor a mesa aqui, né, seguindo o debate, eu vou convidar aqui para nos ajudar nesse processo do debate, que vai fazer a apresentação inicial, depois a gente vai ter, além da apresentação, depois o período do debate propriamente, com perguntas e observações que poderão ser feitas. Mas eu vou chamar o Emílio Genari, que é um educador popular, que já tem contribuído há muito tempo com os sindicatos, nesse trabalho de formação, de educação popular mesmo, preparação para a militância e a participação nos movimentos sociais, e vai fazer a primeira apresentação desse debate, e na sequência a gente faz então as perguntas. O Emílio vai ter um período inicial aí de 30 minutos para fazer a apresentação dele, e durante a apresentação, as pessoas que quiserem fazer perguntas e participar efetivamente do debate na sequência, podem ir fazendo já durante a apresentação do Emílio as suas inscrições. A gente pode fazer duas formas de inscrição para participação no debate. As pessoas podem se inscrever para falar aqui, podem trazer o crachá aqui na mesa ou entregar para a Júlia. A Júlia também nos ajuda nesse processo, recebe o crachá e ele faz a pergunta ou a colocação aqui pessoalmente, ou se preferir ainda pode fazer por escrito, entregar também para a Júlia. Depois na sequência a gente faz o grupo das perguntas e das observações a serem feitas e passa para o Emílio num bloco aí de 2 ou 3. Então essa vai ser a dinâmica, o funcionamento do nosso debate aqui. Vou passar então para o Emílio fazer a saudação inicial dele, a sua apresentação, e iniciar já com a palestra dele, e na sequência a gente dá continuidade ao debate, ok? Bom, mais uma boa noite a todos e a todas, e bem-vindos a esse assunto indigesto, certo? Deve ser por isso que colocaram antes do coquetel, que aí qualquer coisa as pessoas tomam depois uma para se refazer do susto. É isso? Bom, qual é a marca registrada do período em que vivemos? Se a gente pudesse assim resumir numa única palavra, poderíamos dizer que a conjuntura do momento está marcada pela incerteza. Incerteza em função de quê? Incerteza porque no bojo da crise, que começou em 2007 e se prorrogou até 2010, o Estado se endividou fortemente para salvar os capitalistas da crise. E na saída da crise, a intervenção do Estado, que deveria ser aquela que sustenta a retomada da economia, falhou exatamente nesse seu papel. Como é que nós vimos essa falha? Podemos acompanhar o que está acontecendo em dois grandes blocos econômicos, a Europa do euro e os Estados Unidos. Na Europa do euro, o comportamento do Estado é exatamente o contrário do que deveria ser.
No lugar de estimular a economia com mais investimentos, com mais dinheiro do próprio Estado, mantendo as contratações, etc., nós temos exatamente o contrário. Nós temos um corte de funcionários públicos, nós temos um corte de trabalhadores, nós temos um arroxo salarial, um arroxo das aposentadorias, um corte do pouco que ainda está sobrando, daquilo que podíamos chamar de estado do bem-estar social, isso em relação ao passado, conquistado pelos trabalhadores, e, sobretudo, nós temos uma forte queda dos investimentos. Isso está gerando uma espiral negativa, ou seja, no lugar de levar a economia a crescer, leva a economia a cair. Em muitos estados da Europa do euro já se deram mais de um semestre de queda, portanto já estão considerados em recessão. Quando nós olhamos a situação dos Estados Unidos, o chamado abismo fiscal, que deveria começar no mês de janeiro de 2013, percebemos que o corte de investimentos, gastos e etc., ou a ser arrecadado via impostos, soma 607 bilhões de dólares. Se nada for feito em termos de acordo para aumentar os impostos dos mais ricos, esse corte a ser feito ao orçamento faria a economia dos Estados Unidos cair numa recessão de 0,5 ponto percentual no mínimo. Se a gente somar essa realidade com a realidade da Europa, podemos dizer que o papel desenvolvido do Estado para salvar os capitalistas da crise está levando o mundo à beira de uma nova recessão. Quais são as contas que nos permitem dizer, a partir desse ano, as coisas vão melhorar mesmo? Todos os estudos governamentais, aos quais eu tive acesso até agora, indicam 2018 como o ano em que a economia mundial voltará a fazer funcionar suas máquinas num ritmo sustentado e crescente. Só que 2018 é daqui a 5 anos. Então nós atravessaremos um longo período de incerteza. Quais são os dados que nos confirmam a incerteza do presente? De acordo com o Fundo Monetário Internacional, no primeiro semestre deste ano, os dados do segundo semestre só vão aparecer lá para fevereiro de 2013, nós tivemos uma queda de 8,4% no investimento direto em nível mundial. Ou seja, é como se numa média de 100, nós tivéssemos tido apenas um investimento na casa de 91,6. Ou seja, bem abaixo do que seria esperado nos outros anos, nas outras ocasiões. Isso mexe também com o comércio mundial. O ritmo de crescimento do comércio diminuiu bastante em relação às previsões que se faziam no início de 2012. Para 2013, sempre o Fundo Monetário Internacional está prevendo um corte na casa de 700 bilhões de dólares em termos de disponibilidade geral de crédito a ser gasto ou no investimento produtivo ou para o consumo, e isso no mundo inteiro. Em relação ao que mesmo? Em relação ao que havia sido previsto no início deste ano. Bom, mas quais são, na verdade, as preocupações que mais ameaçam os trabalhadores e as trabalhadoras do nosso país? Elas vêm da pressão mundial pela redução dos custos do trabalho. Nós temos, ao longo desses anos, uma precarização que foi se dando não só no terceiro mundo, mas, sobretudo, em vários países, inclusive europeu, e também na China. A competitividade da China se baseia fundamentalmente nisso, e a própria competitividade da Alemanha se baseia no fato de que, se 10 anos atrás apenas 11% da classe trabalhadora estava nas faixas mais baixas de salário, hoje já estamos em 25%. E 80% das vagas criadas na Alemanha são de salários baixíssimos que não dão direito aos benefícios sociais e sequer conseguem colocar a família acima do nível da pobreza dos alemães, calculada em 952 euros.
É claro que isso transformado em real daria até um salário razoável, digamos, mas pelos padrões europeus estamos longe do que poderia se chamar de uma situação confortável. Some-se a isso o ataque àqueles que são os direitos sociais das mais diversas fontes, das mais diversas razões, digamos. Reformas trabalhistas, reformas das aposentadorias, e na França já está se discutindo o aumento da jornada de trabalho como moeda de troca para as grandes multinacionais, os grandes conglomerados não saírem da França e investirem nos países onde o custo do trabalho é mais baixo, entre outros o grupo Peugeot-Citroën. Na verdade, o que nós percebemos cada vez mais é que a crise é um ótimo momento para você fazer recuar os direitos dos trabalhadores e aumentar os lucros. Em relação ao aumentar os lucros, 3 dias atrás foi publicado no New York Times uma matéria do Warren Buffett. Ele é a autoridade no assunto, porque ele faz parte dos ricos que ocupam os primeiros lugares nas listas dos 400 mais ricos dos Estados Unidos, levantados pela revista Forbes. E ele não tem papas na língua, ele disse, olha, nós ganhamos muito dinheiro sim com a crise. E ele dá os números e faz as contas. Nós, 400 mais ricos, em plena crise econômica, levamos em média 204 milhões de dólares de rendas adicionais em 2009. Isso, diz o Warren Buffett, significa um salário de 97 mil dólares por hora calculado por uma jornada de 40 horas. Eles são bons de contas. E a coisa, se sentem tão seguros em falar isso, que jogam isso na nossa cara. E ele diz, olha, para quem ganha esse tipo de salário, é claro que nós temos que pagar um pouquinho mais de imposto. E ele dá todas as características da nova reforma tributária a ser implementada nos Estados Unidos, de acordo com Warren Buffett. Mas por que é assim? O que justifica isso? O que permite que as coisas aconteçam dessa maneira? Talvez alguns dados nos ajudem. O primeiro dado é este. Precisamos lembrar que no mundo as 500 maiores corporações controlam metade de toda a riqueza mundial e 80% de todo o investimento em tecnologia. Quem tem tamanho poderio manda no Estado e o transforma em seu próprio refém. Estava lendo ontem uma análise sobre a Europa que chegava às seguintes conclusões. É por isso que na Europa você vota para mudar de governo, mas você não muda a política econômica. Ela já está definida e continuará daquele jeito, independente de quem estiver ocupando os cargos governamentais. Tá? E isso, de alguma forma, apenas reprisa aquilo que o George Soros deu numa declaração em 1995, ao jornal italiano La Repubblica. Numa única frase sobre democracia, o George Soros dizia, atenção, os mercados votam todos os dias. A diferença dos cidadãos, que votam só de vez em quando. Ele estava dando exatamente esse recado. O que significa votar todos os dias? Com alguns cliques no mouse, nós conseguimos colocar um governo de joelhos. Na própria época do Bill Clinton, chegou uma hora em que o Bill Clinton saiu rindo, dando uma declaração dizendo, olha, eu tenho 35 bilhões de dólares para fazer política monetária. Certo? E olhando para o dono da Microsoft, ele dizia, ele tem o triplo para me ferrar. Então, como é que eu faço política monetária? Não há como. Então, o momento da crise é o momento em que nós estamos vendo quem manda, quem realmente tem o poder. E onde está esse poder? E é exatamente por isso, e é isso que nos permite entender, porque, por exemplo, o Estado nada faz em relação à evasão de divisas e sonegação de impostos. Os dados disponíveis são de 2010 e dão conta que nos paraísos fiscais, detalhe, são dados conservadores, ou seja, calculados para baixo, tá? Existiam, em 2010, 21 trilhões de dólares. Isso dá 10 vezes o PIB do Brasil. Sendo que desses 21 trilhões, pelo menos 12 eram administrados pelos 50 maiores bancos do país, entre eles todos aqueles que foram salvos pelo governo diante da crise.
Bom, a pergunta é: eles estavam falidos pelos errados investimentos ou como é que fica? Porque dinheiro tem. Ele existe. Se esse dinheiro fosse repatriado, dizia o estudo, nenhum país teria problema com sua dívida externa. E as dívidas externas de vários países em desenvolvimento seriam ou canceladas ou ficariam com crédito, para você poder resolver as coisas. Mas vamos lá. Talvez isso pode servir para entender porque, por exemplo, na Grécia, onde a sonegação de impostos gira na casa de 40%, não há nenhuma medida governamental para garantir que a maior arrecadação seja em cima da fiscalização do Estado. Bom, mas vamos lá. É possível lucrar muito com uma crise, inclusive quando essa crise tem como base a alta do preço dos alimentos, ou seja, a fome. O mercado financeiro de especulação em bolsa de valores, em questões de trigo, soja e milho, vende no mercado futuro de 20 a 30 vezes a produção mundial desses alimentos, o que faz os preços desses alimentos dispararem. O problema não é que São Pedro não está sendo tão generoso quanto. Peguem o que está acontecendo na África, peguem o que está acontecendo no Sudeste Asiático e verão que terras destinadas para a agricultura estão sendo expropriadas pelos governos para serem entregues ao agronegócio e produzir cana-de-açúcar, álcool, tudo aquilo que pode ser usado para alimentar carros, exportado e que serve de imediato para a agroindústria, ou seja, você tem um giro de capitais muito mais rentável do que produzir comida para o povo. Mas talvez o dado mais assustador é que em segurança alimentar, os dados são de 2011, os governos do mundo inteiro gastam $1,13 por pessoa do planeta para garantir segurança mundial. Ao mesmo tempo que para matar, portanto, em armamento, se gastam $226 por pessoa do planeta. Querem saber por que o mundo está com fome? Talvez aqui esteja uma das respostas. Tá? Mas, Emílio, os regimes democráticos da velha Europa, isso, expressem para mim, digam para mim, se a democracia de cacetete da velha Europa, feita de bombas de gás lacrimogêneo, jatos de água, bombas de efeito moral, etc., pode continuar sendo considerada democracia quando ela se choca contra os primeiros basta, contra os primeiros não dá mais para aguentar, contra os primeiros não pode ser assim, portanto não é um projeto de ação, não é uma revolução em curso, são apenas as primeiras tímidas manifestações de uma indignação que diz: estão nos relegando aos níveis de pobreza que nós não queremos, não aceitamos, não gostaríamos de ver. Tá? Este, de alguma forma, é parte do cenário que desenha a incerteza. E o Brasil nessa? Bom, quando a gente pega as declarações do Mantega em janeiro desse ano, a projeção era que cresceríamos 4,5% até o final do ano. Que o primeiro semestre seria um desastre, mas que o segundo semestre, aí sim, iríamos para o saco. Né? Tanto é verdade que a cada mês que passa, a conta do PIB revela que estamos vivendo dois países. Um que é o do desejo, da fantasia, aquele que ajuda de alguma forma a manter com certo otimismo, ainda que caindo, todos os agentes econômicos, e outro que é o país real. O país real diz que se tudo der certo, se Nossa Senhora Aparecida, Judá e São Jorge Guerreiro nos valer, esse ano cresceremos 1,3%. Mas por que isso? Erra quem acha que se deve à redução do comércio exterior. Esse ano o Brasil vai receber menos dinheiro porque o preço das suas commodities caiu no mercado internacional. Mas em termos de volumes exportados, não houve quedas significativas. Então, não é pela queda no comércio exterior que nós estamos crescendo pouco. Segundo elemento que não pode ser esquecido, mas poderíamos comprar mais? De que jeito? Se as famílias brasileiras estão endividadas em 29,5% da sua renda. De que jeito?
se a informalidade inverteu o processo, ou seja, até meados desse ano ela estava caindo em relação ao trabalho formal, mas agora já inverteu a tendência, ela volta a subir em relação à criação de vagas com registro em carteira. De que jeito você garante às famílias que é possível se endividar um pouquinho mais? Ou seja, o crescimento pelo lado do consumo é uma porta que está se fechando cada vez mais depressa. Mas então, o que está faltando? O que está faltando são os investimentos. A Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, emitiu um relatório um mês atrás dizendo que, olha, este ano cresceremos em termos de investimentos em capital fixo, formação bruta de capital fixo, 1,5% menos, 1 ponto percentual e meio a menos em relação ao ano passado, quando o crescimento já havia sido um crescimento pífio. Ou seja, esse ano, dizia a Fundação Getúlio Vargas, cresceremos entre 17,5% a 18%, se tudo der certo. Mas qual seria, de alguma forma, o investimento que permitiria ao Brasil ser mais competitivo? No mínimo, de 22% a 23%. Ou seja, nós não só não estamos nos aproximando desse nível, como na verdade estamos indo de marcha ré. Está caindo o investimento. Nós não podemos esquecer que a nossa elite não é uma elite capitalista estilo norte-americano. Investe, arrisca seu dinheiro. A nossa elite é uma elite rentista. Ela quer o trem-bala, mas ela quer que o Estado pague as passagens para dar conta de se o trem-bala não conseguir dar lucro. A nossa não é uma elite que quer arriscar o seu capital. A nossa é uma elite que arranca o couro do peão para tornar competitivas suas mercadorias, seus serviços, etc. Mas, Emílio, como é que se justifica essa afirmação? É fácil. Pelos números da elite. O que eu vou dizer agora, eu não tirei de nenhum setor da esquerda brasileira, de nenhum estudo, nem do DIEESE. Então, estou indo à direita mesmo hoje, né? Eu peguei um estudo da Fiesp, publicado em 26 de novembro, que diz o seguinte: olha, o Brasil saiu da 30ª posição em termos de competitividade mundial e este ano nós chegamos finalmente aliás, saímos, é isso mesmo, espera aí, deixa eu pegar para não te falar uma bobagem, cadê o bicho aqui? Aqui. Nós saímos da 40ª e estamos em 37ª. Isso numa lista de 43 países, então não se anima muito não, fio. É 43 países, tá? Que incorporam, pelo seu tamanho, 93% da riqueza mundial. Então não vai achar aqui país africano, não vai achar aqui uma lista de países do Sudeste Asiático. São os países que juntos compõem 93% da riqueza mundial. Mas a pergunta que eu me fiz é muito simples. Vem cá, como é que isso foi possível? Porque de um lado eu tenho todo o esforço governamental. Força, reduz as taxas de juros, mantém a taxa de juros de longo prazo em 5,5%, facilite a compra de equipamentos, reduz os impostos sobre as mercadorias, faz uma medida provisória para reduzir o custo da energia elétrica e tudo. Você diz, olha, mesmo que nós tenhamos sérios problemas em termos de infraestrutura, há sim uma ação governamental para estimular a competitividade. Mas não é isso que retratam os números. Ou seja, quando eu vou ao nível do trabalho, ao nível da produção, os números apresentados no encontro de empresários em março desse ano dão conta dos seguintes números. A produtividade de 2001 a 2011 aumentou 4,1%. E o salário? O salário médio real caiu 9,1% de 2001 a 2011. E o custo unitário do trabalho caiu 12,7%. Ou seja, estamos arrancando o couro do peão. É isso que permitiu ao Brasil avançar 3 posições. Só que é isso também que está sendo projetado para o futuro. Tá? Bom, vamos lá. Isso significa que todas as medidas juntas do governo somariam quanto concretamente?
Com a redução das tarifas de energia elétrica, as nossas mercadorias ficariam 14% mais baratas, pelo menos de acordo com o estudo de alguns economistas. Tá? Esse é o cálculo. Se separarmos só o custo da energia, isso permitiria as mercadorias brasileiras caírem em seu preço, em seu custo, em torno de 4%. Mas isso tem efeitos positivos e efeitos negativos. Em termos de efeitos positivos, você pode dizer que seria um estímulo à reindustrialização, um estímulo ao investimento, um estímulo a dizer, olha, está na hora sim de renovar os maquinários, de investir pesado, enfim, de melhorar a competitividade das nossas mercadorias em função mesmo do tempo de produção, da capacidade que temos de produzir. Ou seja, podemos superar sim outros países que no ranking da Fiesp hoje estão à nossa frente. Mas isso não é imediato, isso é médio e longo prazo. O imediato e mais fácil é tosquear o peão. Mas é só isso? Bom, o imediato que preocupa é visível, por exemplo, na nossa pauta de exportações. Em 2005, 53% do que era exportado era manufaturado. Em 2011, caiu para 34%, o que mostra que a nossa competitividade caiu. Podemos dizer que de alguma maneira o governo está fazendo a sua parte? Sim, para estimular o capital. Está assumindo parte da responsabilidade para tornar o país competitivo. Ainda falta muito na infraestrutura? Com certeza. Mas tem uma falta que vai aumentar ainda mais, e que é exatamente a dívida social que o Brasil tem com o seu próprio povo. Em que sentido? Por exemplo, se nós exoneramos os empresários das tarifas de energia, cai também a arrecadação dos estados. E o que é esperado é que os estados, em função da queda do imposto sobre a energia, deixem de arrecadar o ano que vem 6 bilhões de reais. São Paulo teria uma perda estimada em 1 bilhão e 300 milhões. A pergunta é simples: quem pagará a conta? Alguma dúvida? Eu, particularmente, não tenho. Ou seja, na dificuldade para reequilibrar o orçamento, já há quem diz que o funcionalismo federal, que espera o ano que vem mais 5% de reajuste da Dilma, vai ficar vendo navios. A chance é grande. Correm vozes no funcionalismo público de que alguém ficará com a brocha na mão, ou seja, não receberão o que está acordado. Alguma dúvida de que teremos mais pressões para conter gastos sociais? Alguma dúvida de que os próprios investimentos em infraestrutura se tornarão mais difíceis? E, às vezes, quando falo de investimentos em gastos sociais, não estou pensando apenas na saúde, por exemplo, na educação, no transporte. É gozado, nós temos dinheiro e pensamos no trem-bala, mas o Brasil não precisa de trem-bala, o Brasil precisa de trem. Não precisamos de um trem que ande de 200 a 500 km por hora. Precisamos de um que não ande a 25 km por hora, que ande de 100 a 200. Para nós seria um avanço assim gigantesco ter uma malha ferroviária que permite isso. Mas estou me referindo nos setores mais pobres da população ao que custaria, por exemplo, o esgoto. Isso é do Ministério da Cidade, então o dado é oficial. Para resolver problema de saneamento básico, água e esgoto, portanto, o Brasil precisaria gastar 450 bilhões de reais. Está gastando 8 por ano. Façam a conta de quanto ano levaremos para isso. Agora, se o relatório da ONU tem algum fundamento de que para cada dólar, gasto em esgoto, se poupam 8 dólares em saúde, multiplique isso em termos de benefício da população mais pobre. Na verdade, tudo isso nos sugere uma pergunta incômoda, e a pergunta incômoda é esta: que Brasil estamos construindo e para quem? Eu diria que, como sindicatos, nós temos então 4 tarefas pelo menos, tem bem mais, né? Mas se dermos conta dessas 4, já em 2012 teremos muito o que fazer, não teremos como descansar.
Bom, a primeira tarefa é essa: qual é o impacto real da crise no setor que representamos? E qual é, na verdade, o espantalho da crise que está sendo usado para as pessoas se submeter a uma nova rodada, e uma rodada mais pesada de exploração e precarização do trabalho? O problema é que quando se fala a palavra crise para um trabalhador ou uma trabalhadora, eles tremem e começam a aceitar qualquer grau de sacrifício. Mas quando você vai pegar os dados concretos, você vai perceber que muitos setores no Brasil atravessaram o ano passado e esse ano sem conhecer o que é a crise. Exatamente porque no bojo de uma crise, alguns choram, outros vendem lenços. Tá? Então é sempre muito complicado, porque todos se dizem em crise. Quando você vai negociar com os metalúrgicos de Campinas, a negociações na montadora, na Honda, né, é um chororô para te dar 0,5% a mais de aumento real. Mas estranhamente, 3 meses depois aparece uma matéria dizendo que nos últimos 12 meses o emplacamento do Honda Civic aumentou 85%. Você diz, caraca, se essa for uma crise, quero uma todo dia. É das boas, né? Está aumentando venda, emplacamento, uma coisa de louco. Então, aonde está a crise? Tá? Bom, o segundo desafio é esse: qual é a contrapartida social que as empresas se dispõem a fazer ou deveriam ser obrigadas a fazer em função do dinheiro público que saiu do nosso bolso, foi para o Estado e o Estado entregou para eles? Porque esta é uma questão que tende a não ser considerada. Haja visto o que aconteceu com a GM de São José dos Campos, haja visto o que está acontecendo em vários outros setores da economia. Existe o chamado mantemos o nível de emprego, mas costuma ser traduzido da seguinte forma: a gente demite o trabalhador que tem 1 ano, 2 anos, 3 anos de casa ou mais e contrata alguém no seu lugar pelo piso, sempre onde isso for possível e necessário. E ainda nesse item, quando nós falamos em maior produtividade do trabalho, a ideia é aonde tu vai cortar. Porque se você for cortar em segurança, o próximo item será quem contará os mortos, ou quem contará o nível de adoecimento, ou quem contará o nível de acidentes que acontecerão nos setores a serem precarizados. Tá? Dizem que o ser humano é capaz de aguentar as situações mais adversas, mas há limites para isso e há um custo a pagar para isso. Ou seja, qual é a pauta que pode não gerar tanta produtividade assim, mas que mostra que o ser humano tem que ser colocado no centro das preocupações, no lugar do lucro? Ou seja, como é que nós criamos esse movimento para mostrar as contradições de um investimento público que supostamente é destinado a fazer o país de todos crescerem, mas que na verdade faz crescer apenas uma parte desse país? Se quiserem os dados sobre o crescimento de favelas, peguem o último censo do IBGE. Vocês vão ver os números. Passamos de 6.400.000 moradores em favela, aliás, desculpa, de 6,4% para 11% da população morando em favelas, isso de 2000 a 2010, entre um censo e outro. Então, aonde está a distribuição de renda? Aonde está a redução da desigualdade? Ou as estatísticas podem ser montadas inclusive para mostrar isso. Aonde está a classe média a ser calculada como renda familiar de R$ 1.200? Porque essa mora na Rocinha, no Morro do Vidigal ou em qualquer favela próxima de vocês. Tá? Então é necessário começar a desmontar essa imagem de que somos um país que não somos. Não somos um país de classe média. E nós precisamos cobrar a conta daqueles que são os investimentos do Estado, portanto, com o nosso dinheiro, mas que não retornarão em benefício sequer dos próprios trabalhadores daquelas empresas que receberam esse dinheiro. Tá? Bom, outro elemento a ser elaborado é uma reflexão sobre a distância que ainda separa a democracia dos direitos permitidos da democracia dos direitos negados. Peguem o que está acontecendo com a lei de greve. Daqui a pouco teremos dificuldades de fazer uma greve,
porque a avalanche de medidas em relação a isso já dá conta de colocar os trabalhadores num recuo dramático. E não é porque eles estavam lutando demais, não é porque eles estavam pedindo demais. Eles, aliás, não estavam nem em ascensão, eles estavam em descenso com os seus movimentos. Mas ainda assim a elite não suporta nem o mínimo que já está acontecendo. E nós temos que refazer a leitura desse momento. A nossa elite se gaba de que a nossa é uma democracia sólida. Ótimo, ser sólida mostra que os direitos são direitos de todos e para todos e precisamos garanti-los enquanto direitos coletivos. Do contrário, continuaremos tendo uma porcentagem significativa da população que acha que não tem direito a ter direitos, em função das situações em que ela vive. Mas Emílio Bolsa Família, ótimo, retire para ver o que acontece. É o famoso suporte que sustenta enquanto você deixa apoiado. Tirou, você vai perceber que a realidade não mudou. Ou mudou muito pouco, para dizer que o caminho para vencer a desigualdade já está ganhando passos mais sólidos. O último ponto, e talvez é o nosso principal desafio, é o seguinte: qual é o país que nós queremos enquanto trabalhadores? Qual é o Brasil que nós queremos? Porque o que está na mesa é o Brasil dos empresários, o que está na mesa é o Brasil dos plantadores de cana, dos canavieiros, o que está na mesa é o país do latifúndio, o que está na mesa é o país de uma elite que ainda quer soltar o freio de mão e ganhar dinheiro a rodo mesmo. O que está na mesa é a chance de dizer: nós podemos ganhar ainda mais sobre o trabalho dos trabalhadores. O que está na mesa é isso. Mas qual é o país que nós queremos? Qual é o país que, a partir daquela que é a especificidade do nosso trabalho, seja que são eletricitário, nós queremos? Qual é a contribuição que esse encontro, esse congresso e os próximos encontros poderão dar na construção desse país, visto não a partir da cúpula da pirâmide, mas visto do lugar incômodo, que é a base da pirâmide? Aquela que não tem medo de conhecer a realidade do seu povo, aquela que não tem medo de colocar os pingos nos i, aquela que não tem medo de chamar as coisas com o seu nome. Ou seja, qual é o país que nós queremos? E qual é a contribuição que podemos dar nessa construção? Muito bem. Obrigado, então, aí pela explanação que o Emílio fez. E depois disso, eu tinha dito aqui no início que as pessoas poderiam se inscrever durante a falação do Emílio. E não chegou até aqui, pelo menos eu não percebi ninguém se inscrevendo para fazer algum comentário, alguma pergunta que pode ser dirigida ao Emílio, para a gente poder dar início efetivamente ao debate conforme a gente tinha planejado. Então, estão abertas as inscrições. Quem quiser fazer uso do microfone ou quiser mandar por escrito, como eu comentei, tem papel e caneta na pasta de vocês. E se preferirem fazer uso do microfone, fazer a pergunta diretamente, estejam à vontade. As inscrições estão abertas. O povo está assustado, o Emílio assustou. Já tem gente levantando a mão ali, Júlia. 2 pessoas ali levantaram a mão. Quer fazer a pergunta oral? Emílio, queria te fazer a seguinte pergunta. Você levantou a questão aí da distinção. Na verdade, uma pergunta e uma consideração. Com relação à pergunta, a distinção entre a nossa classe, os ricos do Brasil. Só que você não chegou a completar o teu raciocínio, como vários, você não completou, deixou as questões no ar, como os ricos americanos e os ricos europeus. Essa distinção desse pensamento, a agressividade deles e a maneira deles fazer negócio. E o segundo comentário que eu queria fazer, e até se você quiser complementar com as suas próprias ideias, é que, na verdade, tem uma ideia vigente, uma ideia nascente, assim, começa a nascer, que decrescimento econômico é bom para o mundo, que as quedas nos padrões de consumo
de maneira geral, para o mundo, são a solução para os problemas ecológicos e ambientais que nós temos. Que o modelo de crescimento econômico que você citou dados governamentais de crescimento a partir de 2018, nos conduzem a nossa sociedade global para outros tipos de problemas, né? Que é essa retomada, o mantimento do padrão de consumo e o aumento do padrão de consumo. Então são essas duas, a primeira questão, o paralelo entre a diferença de pensamento entre a classe dominante brasileira e a estrangeira, e um comentário sobre esse decrescimento econômico necessário. O senhor fez uma comparação, um demonstrativo sobre a questão da China. É um país que coloca produtos absurdamente mais baratos em todos os países do mundo, baseado numa relação de trabalho pré-histórica e também uma moeda que é jogada por decreto para baixo para poder tornar os produtos deles competitivos. E em qualquer lugar que você viaja, numa capital europeia, por exemplo, você vai comprar uma lembrancinha para levar para casa, você está levando, quando você vira o produto, é fabricado na China. Então, quando a gente fala em competitividade, e hoje a gente está com o setor elétrico sendo duramente atacado como um dos vilões da indústria, porque, na verdade, o grande beneficiário com essas mudanças vai ser o setor industrial. Então, eles são atacados com a desculpa de que o custo de produção é muito alto. Mas esses produtos chineses vão lapidando a economia desses países, né? E eu não vejo ninguém fazer nada, nenhuma reação contra esse tipo de agressão. Porque quando o Brasil colocava a laranja mais barata nos Estados Unidos, eles criaram barreira para que o nosso produto para que o produto dele fosse competitivo. Eu queria saber o que o senhor acha a respeito dessa explanação e quais as perspectivas, né? Obrigado, companheiro. Mais alguém? Então, e depois o Laércio também aqui. Bom, a principal justificativa da diminuição do valor das tarifas de energia é que nessas tarifas de energia que são cobradas hoje, já são cobrados há muitos anos da população os investimentos que as empresas fazem. E isso, tanto empresas estatais como empresas privadas. Então, uma das constatações que tem aí é que, por exemplo, o que uma empresa privada tipo Tractebel recebe de lucros extraordinários, na verdade, uma parte considerável disso seriam os recursos que a população já está pagando na tarifa para novas usinas e novos investimentos. Então, essa medida provisória do governo simplesmente está tirando das empresas dinheiro que elas estavam retirando das populações para fazer investimentos. Ao fazer isso, ela está atacando, está gerando problema para as empresas estatais, para as empresas privadas que estavam confortáveis com essa situação e gerando problemas para os estados que vão ter uma perda de receita acentuada. Então, na verdade, isso vai criar uma realidade, mas é uma realidade de verdade. Quer dizer, a população não vai ficar eternamente já pagando antecipadamente os investimentos necessários. Quer dizer, as empresas vão ter que ter eficiência para poderem ter rentabilidade para suportar os seus novos investimentos. Então, nessa linha, me parece que o governo da presidenta está tendo uma postura correta diante da população brasileira.
Estou enganado? Dr. Laércio ali, Júlia. Vamos concluir essa quarta pergunta, não tem outras inscrições aqui, aí o Emílio faz a réplica depois na sequência e depois, se tiver mais, a gente abre um novo bloco de perguntas, ok? Boa noite, Emílio. Os cumprimentos pelas suas palavras. Boa noite a todos. Emílio, eu fiquei impressionado que você faz alguns cenários, né, com muito talento, estabelece alguns paralelos da economia mundial e faz referência à economia nacional. O que me chama a atenção é que quando você estabeleceu que nós praticamente ficamos reféns dessa economia internacional, do ponto de vista da macroeconomia brasileira, dá a impressão nas suas palavras que o nosso horizonte de mudanças e de melhoria social ainda fica quase como se fosse um sonho. Isso é uma especulação ou é uma realidade? Então vamos passar para o Emílio novamente aqui para ele fazer as considerações e a resposta às perguntas que foram feitas, e depois, na falação do Emílio, quem tiver ainda alguma pergunta pode se inscrever, levanta a mão ou o crachá ou sinaliza ali para a Júlia, ok? Bom, vamos lá. Quanto tempo eu tenho? Porque as questões que vocês colocam são cabeludas, mas vamos começar pela primeira pergunta. A distinção entre a nossa elite e a elite internacional. Olha, dos estudos que eu fiz até hoje, 2 países no mundo inteiro são os únicos que inverteram o processo histórico, ou seja, não é a elite que criou o Estado, é o Estado que criou a elite. Esses 2 países são Brasil e Itália, né? Não são apenas coincidências históricas, mas se você pensar a todo o papel que teve Getúlio Vargas, o Estado Novo, por diante, os investimentos, criar a indústria nacional, criar as bases, a infra da indústria nacional, etc., você vai ver que o proceder em direção a dizer, olha, nós precisamos da industrialização do país, etc., não é, na verdade, a elite que criou o Estado, como aconteceu, por exemplo, na Alemanha, como aconteceu, por exemplo, na França, como aconteceu, por exemplo, na Inglaterra, e como aconteceu nos Estados Unidos, mas é o contrário. É o Estado que criou a elite, criou a industrialização, criou grande parte da burguesia nacional e a manteve debaixo da sua proteção. Até o governo Collor, mamar nas tetas do Estado, digamos que era um privilégio de poucos, né? Por que nossas empresas deveriam aprender a competir? Se de alguma forma, pelos caminhos do mercado financeiro, elas teriam de volta os lucros que não conseguiriam com a competitividade industrial. Então você tinha realmente contradições dentro do próprio processo capitalista que eram gritantes, tá? Então bem-vindo o Collor, que provocou a destruição que provocou, e era isso que nós trabalhadores queríamos? Não, nós queríamos outra coisa. Mas o que foi possível para a elite daquele momento resolver as contradições que tinha era via Collor. Durou 2 anos. A própria elite não quis mais. E ele só caiu em função não da pressão popular, mas das pressões da própria elite. Vamos deixar isso bem claro, tá? Então, quando nós nos referenciamos, fazemos referência a essas características, o que nós dizemos? Quando você pega o histórico do investimento estadunidense, o que se diz? Olha, há momentos que se diz, não, estão investindo, estão arriscando. O Estado interveio cada vez mais, inclusive, para sustentar seus lucros, etc. Sim, isso ficou claríssimo nessa última crise. Mas, digamos, num primeiro momento, não fosse a catástrofe anunciada com a falência do Lehman Brothers, e que fez, inclusive, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Ben Bernanke, mudar de estratégia, as coisas seriam bem diferentes hoje se tivessem deixado a lógica neoliberal fazer o seu percurso normal, tá? Então, o que a gente quer dizer? Nós temos uma elite que historicamente quer viver de juros, historicamente quer viver de aluguel, historicamente quer viver de renda,
Ou seja, você pode olhar, por exemplo, aonde está o José Mindlin, que tinha o dono da Metaleve, etc. Foi vendido ao capital estrangeiro, que entrou, fez a renovação que deveria ter sido feita, e ele, sabe como é que é, viveu de juros um tempo, aí montou uma montadora de motocicletas e vai indo, assim o Kaczynski, assim é a história de vários outros. E quando você vai olhar e diz, mas qual é o grau de risco que eles correram? Muito pouco. O retorno sobre o capital investido no Brasil dura em média 3 anos, nos Estados Unidos, se a memória não me engana, dura em torno de 12. Ou seja, aqui no Brasil o retorno é muito mais rápido. A coisa aqui é enfia a faca mesmo no peão, arranque o couro, certo? Aqui a coisa se faz sem, como é que chama? Sem muito pudor, né? Agora, é claro que isso mereceria um estudo mais aprimorado no sentido de como isso foi se dando em tempos de neoliberalismo. Porque ao mesmo tempo que o neoliberalismo pregava o Estado mínimo, também desejava que o próprio Estado agisse em determinadas direções para favorecer os seus negócios e para permitir, frequentemente, que via capital financeiro houvesse um desnível muito grande, inclusive, entre a produção real e o mundo fictício do capital financeiro. Essa crise passou a conta desse descolamento entre a produção real e o mundo das finanças. Eu não esqueço de uma manchete do Le Monde em outubro de 2007 dizendo, olha, 25 trilhões de dólares evaporaram em função da crise. É isso em um mês, né? Então, como é que 25 trilhões evaporam? Sim, se você colocar o valor da bolsa de valores, das ações, etc. Só que esse processo de alavancagem do valor das ações, de venda contínua, de se achar que seria um processo sem fim, quando você vai fazer a conta final, você vai perceber que a coisa não é bem assim. Em algum momento você vai fazer as contas com a economia real. Agora, é um processo longo. A característica da nossa elite, ela vai no sentido contrário. Só apostamos no que é garantido. Tá? É fácil apostar na Vale do Rio Doce? Sim, filho. Vale do Rio Doce é filé mignon. Filé mignon já preparado, já tirado a pele, a gordura e tudo. Então é só comer. E, obviamente, dirigir os investimentos para que seja competitiva, ganhe um valor cada vez maior pelo minério vendido e assim por diante. Mas isso também vai depender das condições internacionais. Tá? Eu não vejo a elite brasileira dizendo, vamos arriscar. Eles estão prontíssimos nas reduções dos impostos, taxas, etc. Mas estão prontíssimos a reverter o jogo quando isso vai sair mais caro. Eu quero a desoneração da folha de pagamento nas contribuições previdenciárias, mas se esse 2% sobre a venda ficar mais caro do que o 20% sobre a folha, então eu quero voltar atrás. Então, eu quero, mas não quero, eu só quero o que me favorece. E essa é um pouco a característica, a peça-chave da elite brasileira. Não é a única, mas é com isso que convivemos desde a época do Vargas. A relação da China com o mundo em geral é esta. Olha, não esqueça que se nós calculamos o valor do custo do trabalho nos Estados Unidos e os 45 dias de mar que leva para levar uma mercadoria da China para a costa oeste dos Estados Unidos, você vai perceber que, na verdade, o salário do chinês corresponde a 77% do salário do estadunidense. Então, a conta tem que ser feita por inteiro. Segundo, a China está com problemas seríssimos. Ela precisa criar 20 milhões de vagas todo ano, porque esse é o ritmo de crescimento da sua população economicamente ativa. E com esse ritmo de crescimento, mesmo que gerando 20 milhões de vagas novas por ano, ela está enfrentando problemas sociais sérios. Tá? O salário da China aumentou. Tanto é verdade que parte da indústria já procurou um novo abrigo no Vietnã, no Laos, em Mianmar, nas Filipinas, e aonde era possível ainda pagar um salário que fosse metade do salário chinês. E, se a memória não me engana, o salário chinês é $1,44 hora. Então dava para pagar ainda metade.
Então é isso que o capital está procurando. Quais são os novos paraísos onde não tem sindicato, força de trabalho organizada que me acolhem de braços abertos e que me permitem fazer isso? Agora, algumas empresas já se mudaram da China, exatamente porque não encontravam na força de trabalho chinesa condições adequadas para a elevação da produtividade e o uso dos seus equipamentos que fazia-se necessário para o grau de lucratividade que almejavam conseguir. Uma delas, a HP, a Hewlett Packard, que saiu da China, foi para o Japão. Tá? Paga mais de salário? Com certeza. É porque é mais perto dos Estados Unidos. Não, não é para isso. A distância não reduz tanto assim. É que a produtividade no Japão é bem maior do que a produtividade conseguida na China. Mas é possível ameaçar a situação da China, já que a moeda dela não se desvalorizou, se valorizou nos últimos 3 anos. É o contrário. E o salário aumentou acima da produtividade do trabalho do trabalhador chinês, diga-se de passagem. Tá? O que não é um salário, um puta salário, tá? É longe de ser isso. Mas, por exemplo, o México, que desvalorizou sua moeda nos últimos 4 anos em 30%, conseguiu gerar uma perda real do salário mínimo de 21%, hoje está mais competitivo do que a China. E o custo do trabalho no México, em média, é 2% menor do que o custo do trabalho na China. Haja vista que as vendas para os Estados Unidos no ano passado da China cresceram 35% e do México cresceram 49%. Só que quando a gente cita o México, começa a ficar cada vez mais preocupado, porque estamos na América Latina. Então, ele é o nosso competidor. Mas, Emílio, como é que a gente faz com a China? Pegue o caso dos sapatos, para mim é o caso mais emblemático. Nossas empresas vendem couro de primeira para a China, vendem na forma de wet blue, ou seja, a forma mais simples, mais barata, mas é o melhor couro. A China monta toda a parte de cima do sapato e nós compramos a parte de cima do sapato e o solado da China para montar no Brasil. Emílio, mas que diacho, já compra o sapato inteiro então? Não, porque o espaço ocupado por uma caixa de sapato inteiro é bem maior do espaço ocupado por várias peças a serem montadas. A Jaque Motors não quer importar carro da China já montado para o Brasil. Isso é uma bobagem, porque no espaço onde cabe um carro montado, cabem 3,5 desmontado. Então, para parafusar e soldar alguma lataria, o brasileiro pode fazer. Mas vamos montar uma fábrica na Bahia. Muito bem, será uma fábrica que inicialmente será uma fábrica de parafuso. O que é uma fábrica de parafuso? Parafuso aqui, solda ali, lixa lá e está montado. A peça já veio pronta, é só montar. Então, na verdade, aonde você está gerando trabalho? Na China. Aqui no Brasil você vai gerar muito pouco em proporção a isso. A China está entrando na África, a China está entrando em vários países latino-americanos, está compensando suas faltas, sua falta de competitividade, inclusive nesses países. Agora, hoje a economia ela não pode mais ser olhada de país a país, mas na rede de relações que esses países estão criando. Daí que aumenta a nossa dificuldade, inclusive, de ver o futuro para o custo do trabalho quando essa rede se implantar ou se fortalecer pelos caminhos que ela vem indo. Tá? Quando Marx dizia proletários do mundo inteiro univos, ele continua tendo razão. Ou se junta o mundo todo, ou estamos fritos. Essa é a realidade, concretamente. Tá? Bom, a redução das tarifas de energia, que era a terceira pergunta, bom, para mim é o seguinte, é a lógica do remédio. O remédio, infelizmente, ele tem 2 efeitos. Um vai para o local da dor e resolve a tua dor. O outro é o que você não quer e é o colateral indesejado. A minha pergunta é muito simples. As empresas precisam ter eficiências? Sim. A segunda questão, quem paga por essa eficiência? Porque a lógica da eficiência por parte das empresas é uma lógica estatística. Vou te dar um exemplo que eu conheço melhor do que o setor elétrico. Se você entrar numa petroquímica num dia normal,
Você vai dizer, mas que diacho está fazendo esse monte de gente com uma prancheta na mão, anotando coisa, apertando um botãozinho de vez em quando? Parece que os caras não estão trabalhando. E de fato, parece. Parece, você tem a impressão de que aí tem um monte de gente sem fazer nada. Agora, na hora que acender uma luz no painel de controle, indicando risco de explosão, nem que seja num lugarzinho remoto, pouquinha coisa, aí que tu vai ver que falta gente. Conversando com os petroleiros da Petroquímica União, eles me diziam, Emílio, é quando você dá uma ordem naquela merda daquele computador e ele não te dá retorno. E tu pediu que ele fechasse 1/4 de giro de válvula, e ele fechou ou não? Porque aí você precisa ter alguém, você vai chamar via rádio para correr para ver se ele fechou, senão não dá nem tempo de você sair correndo da petroquímica. Se aquela merda explodir, nós explodimos junto. Então falta gente, aí é que está. Se a gente for pela eficiência da média estatística, está sobrando, mas se a gente for por aquilo que garante a saúde mental dos trabalhadores petroquímicos no seu local de trabalho, está faltando. O que pensa um trabalhador da petroquímica quando todas as suas ações deram errado e estoura a última válvula de segurança, que é uma tampa de vidro dessa grossura, e que parece um tiro de canhão que tu ouve a 7 km de distância? Eu morava a 7 km, tá? Eu vi várias vezes essa merda estourar. O que ele pensa? Porque ele diz, cara, ferrou tudo. Mas ferrou tudo significa que todos os controles que nós temos não serviram para nada. Significa que como força de trabalho não chegamos a tempo. Tá, e como é que será o teu comportamento no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou no mês seguinte, quando uma situação parecida voltar a acontecer? Porque a conta da eficiência, ela é uma conta estatística, matemática. Beleza, tu senta na mesa. Agora, em geral, o desgramado que faz essa conta não é aquele que trabalha. Sabe... e você pode ir trabalhar naquele setor, não é tão arriscado, nos últimos 12 meses nós não tivemos nenhum acidente. Tá, filha de uma égua, então vai lá trabalhar você. Não é seguro? Então vai lá, criatura. Não quer ir porque não é seguro. Eu já ouvi alguém de uma empresa de vocês dizer, eu lá não trabalharia, mas nem me pagando. Isso, então por que nós temos que trabalhar se você não trabalharia nem te pagando? Aonde está a eficiência? Quem pagará por ela? De que eficiência estamos falando? A justiça distributiva, estamos de acordo, mas eu estou preocupado com esse lado que diz respeito diretamente aos trabalhadores. Quem pagará? Como se realizará? De que maneira isso virá? Bom, última pergunta, pelo menos daquelas que chegaram aqui já tem uma penca aí de novo, mas vamos lá, força. Então nós somos refém da economia internacional? Sim. Somos. Experimenta o que significaria a Dilma ir a público e dizer, moçada, por 6 meses não tem juros da dívida interna não, tá? Segura o tchan que daqui a pouco nós chega. Dá para imaginar esse cenário? Não precisa nem ser 6 meses, 3. Precisamos poupar dinheiro para investir em esgoto. Dá para pensar esse cenário? O primeiro corte a ser realizado já em fevereiro, março, ou às vezes 20 dias após apresentado e aprovado o orçamento pelo Parlamento brasileiro, é justamente de remanejamento do dinheiro do orçamento. Que soberania é essa? Eu estou ainda mexendo com taxa de inflação, com taxa de juros, é isso? Com câmbio para tentar sobreviver dentro de um mundo, o que a Dilma disse se referindo aos Estados Unidos, eles são pragmáticos, eles não ficam de onda, certo? É para desvalorizar, desvaloriza, é para ferrar nós, eles ferram, né? Eles fizeram uma pergunta para o Manteiga dizendo o seguinte, mas então agora a banda cambial não existe mais. Ele disse, não, a gente mudou a banda cambial. O que significa? Nós estamos indo para o saco. Então a gente não quer ir para o saco. Agora, vocês querem receber dinheiro? Então, nós precisamos sobreviver, né? Para o fazendeiro ter direito ao ovo de ouro da galinha, ele precisa que a galinha viva. Porque se a galinha morre, acabou o ovo, né? Aí morre a galinha e não tem mais riqueza. Então, como é que você faz para administrar isso? Agora, peguem o orçamento do país, coloquem na ponta do lápis e vê a porcentagem de onde se gasta dinheiro, e me diga qual é o grau de independência, porque pelo orçamento a gente vê as prioridades, e as prioridades não são sociais.
se a gente for por esse caminho, tá? O Le Monde Diplomatique Brasil, em 2011, publicou um gráfico do orçamento brasileiro de 2010. E 44,5% é juros e renegociação das dívidas. E depois vem o que mesmo? Bom, os velhinhos, aposentadorias e pensões, repasse aos estados e municípios. E aí vem uma enormidade de chaves, aonde se diz, cara, mas gastamos só isso em cultura, 0,01, que desastre. É um desastre. Agora, se eu quero outro país, eu preciso investir de outro jeito. Ah, Emílio, o Brasil produz poucas patentes. Olha o número de patentes da China. Tá, e vê quanto se investe em relação ao PIB. Quanto engenheiro produz o Brasil, quanto engenheiro produz a China por ano? É uma diferença brutal. Brutal. Ué, por que a Coreia saltou 8 lugares nesse ranking de competitividade? E a China, se a memória não me engano, saltou 7. Eu tenho os dados em casa, mas se vocês quiserem, é só entrar no site da Fiesp e o relatório está lá. Tá? Ou seja, por que eles saltaram tudo isso? Ué, a Coreia simplesmente investiu 178% em aumentar sua produtividade do trabalho. Isso significa que os trabalhadores coreanos estão no bem bom, casa, comida, roupa lavada, guerra, sombra e água fresca? Não. O processo de exploração se aprofundou sobre eles, inclusive. Agora, como rearticular a luta de classes no sentido de não sermos reféns do capital? Essa é a questão que se coloca. E é uma questão que estamos atrasados em relação ao momento de dar essa resposta. O capital está a vários quilômetros à nossa frente e nos colocando como refém. Quando o Hollande, lá na França, disse, olha, mas a gente sempre ajudou o grupo Peugeot Citroën. Então, não vamos embora. Não há o que fazer. Ou melhor, há o que fazer. O Estado se dispõe a aumentar a jornada, o Estado se dispõe a cortar aquelas que foram as vitórias que os trabalhadores tiveram com suas lutas. Emílio, um Estado governado por um socialista. Então, é isso mesmo que os patrões querem. Eles querem a esquerda segurando os trabalhadores, fazendo o estrago que é necessário para poder avançar nesse processo. Quem começou a quebrar os direitos dos trabalhadores na Itália? Não foi Bettino Craxi do Partido Socialista? Quem ajudou a avançar na precarização do trabalho na Espanha? Não foi o PSOE? Ou esquecemos disso? Ou seja, em que momento rearticulamos esse patamar de luta? O capital já fez suas contas. Bom, muito bem. Então, como tínhamos combinado, concluímos aqui o primeiro bloco das perguntas e temos aqui um outro bloco de perguntas que vieram por escrito. Eu vou ler para você, Emílio, se você quiser anotar para o teu entendimento, para construir a ideia, como é que você vai formular as respostas. E aí já vou pedir que ao final das respostas, são 3 perguntas, você pode fazer já as considerações finais e a gente conclui esse debate de hoje. E no final das considerações do Emílio, eu faço os encaminhamentos aqui para nós, né, alguns informes, alguns encaminhamentos para a gente dar andamento na programação de hoje e já chamando para a programação de amanhã, ok? Então a primeira pergunta vem do Dino. E o Dino pergunta o seguinte: com o discurso de amenizar e proteger o Brasil da crise e estimular a competição industrial, o governo federal tem tomado várias iniciativas, já foram mencionadas aqui. Desoneração da folha de pagamento, baixa na taxa de juros, redução de impostos, IPI, redução de preço da energia. O que você acha dessas medidas? A quem ela tem mais beneficiado? Essa é a pergunta que vem do Dino. E do Victor, temos aqui uma pergunta dividida em 2 partes. O governo criou a medida provisória 577 e 579 com o argumento de que precisa fazer que a economia volte a crescer, pois ela cresceu em 2009 e em 2010, mas em 2010 e 2011 cresceu muito pouco ou quase nada. Com isso veio incentivos para a indústria investir. Agora as perguntas. Será que essas medidas provisórias, junto com a isenção de IPI para automóveis, linha branca,
está falando dos eletrodomésticos, né? E a redução de juros dos bancos públicos serão suficientes para o país crescer? E a segunda parte da pergunta, a economia na tarifa de energia será pequena frente ao impacto causado nas empresas do setor elétrico. O que o governo poderia ter reduzido a tarifa de outra forma? É a pergunta. O governo poderia ter reduzido a tarifa de outra forma? Então, são essas as últimas perguntas que nós temos nesse bloco. O Emílio vai fazer a resposta e as considerações finais, e depois a gente dá sequência nos encaminhamentos. Olha, quando conversei sobre as primeiras medidas de contenção da crise, ainda no governo Lula, vários economistas me disseram exatamente a mesma coisa. É o que ele deveria ter feito como qualquer governo de um Estado capitalista. Foi a resposta que eu recebi em todas as ocasiões. E todo mundo, em geral, costumava acrescentar o seguinte: e fez na hora certa. Ou seja, não havia escolha. Mas não havia escolha em que sentido? Não havia escolha no geral, ou não havia escolha diante do panorama de controle do poder econômico sobre o poder político que a gente descrevia antes? Porque, veja, se você quer realmente investir para gerar empregos, para fazer a economia funcionar, raciocina comigo, força. Você prefere transformar uma favela em bairro ou urbanizá-la? Porque se você preferir apenas urbanizá-la, eu já estou abrindo um bolão com vocês para dizer quais são as próximas que irão queimar. Agora, se você quer transformá-la em bairro, você vai usar exatamente esse dinheiro para criar uma porção de emprego, tu não faz ideia. Agora precisa investir pesado. Eu não estou me referindo à rocinha. Não, filho, aquilo não pega um trem tão cabeludo desse, né? Pega uma menorzinha e vê quanto emprego você vai gerar, e vê concretamente quanto isso vai te custar. Era para gerar emprego, era para movimentar a economia. Bom, é possível fazer outras coisas. Tanto é verdade que depois saiu Minha Casa Minha Vida, no meu entender, em atraso. Outro elemento: de onde nós vamos tirar o dinheiro para investir em infraestrutura? Quando a gente junta o investimento público e privado no ano passado em obras de infraestrutura, isto soma, se a memória não me engana, 84 bilhões de reais. Mas para fazer o país elevar a sua competitividade, nós precisamos de 188 bilhões de reais ano, para que o país ganhe 10 posições em 30 anos. O Brasil não é uma Nicarágua, o Brasil não é uma Itália, o Brasil não é uma Venezuela, o Brasil é um continente, filho. Aqui não dá para dizer, eu penso numa ferrovia que ligue o norte e o sul do Brasil e é beleza. É beleza, experimenta fazer, vai ver quanto tempo tu vai levar. Enfim, é possível fazer de outro jeito, mas de onde que eu vou tirar dinheiro para que isso seja possível de ser feito? O imediato, aquilo que todo mundo quer, que as pessoas querem, que dá status e tudo, é o carro. Ótimo, então tá bom, isenta o IPI, vai ficar mais barato, todo mundo vai comprar. A indústria automobilística também tem uma cadeia de geração de empregos, etc. Tudo bem, agora nós temos um outro problema, todos têm carro, só não conseguem andar, mas isso é um detalhe, né? Enfim, hoje de manhã, às 9 horas da manhã, eu levei 1 hora para entrar em Florianópolis, né? Então, o que a gente vai fazer numa sexta-feira, véspera de feriado? Gente, fica em casa, vai a nado, sei lá, tu vai chegar mais cedo. Ou seja, qual é o investimento? Não vou chamar isso de alternativo, mas olhando para um setor da pirâmide social em que você diz, eu posso estar gerando um número de vagas equivalentes, ou até incorporando aquelas pessoas que, por sua formação, por seu histórico, etc., nunca poderão entrar numa fábrica, por exemplo. E nós temos hoje alguma coisa como 20% da população economicamente ativa nessas condições. Tá? Eles não têm condições mínimas para se tornarem sequer operários de uma fábrica. Eles irão de fábrica em fábrica como alguém que faz a limpeza, de setor em setor como alguém que faz serviços gerais. Depois, se eles fizerem o 2º grau, vão chegar operadores de telemarketing. É impressionante a quantidade de histórias que se parece com esse andar da carruagem. Tá?
Mas dificilmente você vai dizer, ele vai operar um robô. Ele não tem nem estrutura, nem capacitação, nem disciplina do próprio corpo para fazer isso. Então, na realidade, quem nós vamos beneficiar? Como nós vamos gerar empregos? Ou que outras amarras o Estado tinha diante do poder que não lhe restava outra escolha? Porque aí nós estamos mexendo na caixa preta. Tá? Aí é complicado. Tá? Agora, existiam alternativas? Sim, mas elas não são viáveis em cima da bucha. Teriam que fazer parte de um programa de longo prazo. Tá? Agora, o governo intervém com uma renúncia fiscal que no primeiro ano custou, se a memória não me engana, 25 bilhões de reais. É uma renúncia, você deixou de ganhar. É verdade, a economia se manteve naquele 0,2 que você diz, olha, né, raspou na trave para não virar recessão, mas você diz, também não vamos a lugar nenhum. Ou melhor, resolvemos o imediato, mas não mudamos a estrutura sequer da força de trabalho no Brasil, nem o patamar de envolvimento, nem nada. E voltamos, logo em seguida, a ter outros tipos de problema. Tá? Isso não é definitivo. Essa é uma das coisas. Bom, voltamos a crescer, não cresceu. Bom, a questão da infraestrutura é aquilo que a gente já falou. E na questão da economia das tarifas, não tenho todos os cálculos para poder te dar uma opinião mais concreta. Esse é um setor no qual eu mexo e estudo muito pouco. Eu confesso a minha ignorância, certo? Agora, precisaria pegar um pouco mais de perto para ver, sobretudo, o seguinte, que tem uma coisa que tem me preocupado muito, só que do ponto de vista acidentário. Está aumentando. Então, quando falamos de eficiência, do que estamos falando? E quando falamos em lucros, como é que eles estão sendo gerados? Em 2011, eu peguei o balanço da Tractebel e me impressionou, porque oficialmente quem gera aquele valor todo, que é um valor estupidamente alto, são os trabalhadores diretamente contratados, ao passo que todos os terceirizados são considerados custos, mas grande parte dos terceirizados estão na geração daquele valor. Então tem alguma coisa que não quadra nos balanços, mas são, do ponto de vista administrativo, corretos, né? Então, como é que nós estamos marcando essa precarização do trabalho no setor elétrico e que faz com que boa parte dos lucros oferidos pelas empresas tenha base nisso? Ou seja, quanto custa? Tá? Por que inclusive algumas grandes empresas já estão fazendo a sua própria empresa de terceirização? Que é um negócio de louco. Porque, então contrata diretamente, treina essas criaturas, paga um salário de gente, mantém um patamar daqueles que foram os benefícios conquistados pelos trabalhadores que seja adequado e condizente. Mas não é isso que nós estamos percebendo. Para mim, o discurso de tem que ser mais eficiente, sim, mas o discurso que o empresário entende é que tem que ser mais eficiente na hora de angariar os lucros que ele pretende, o retorno sobre o investimento que ele pretende. E isso, ao meu ver, tem sido feito em grande parte em cima dos trabalhos dos próprios trabalhadores, não apenas na forma como é montada a tarifa. Tá? Mas isso é algo a ser visto com mais calma. Tá? Bom, por que estamos crescendo cada vez menos? Eu já falei isso na exposição. O que puxa a economia são investimentos em capital fixo. Não é? Quando você vende carro, você segura a queda da economia. Você faz com que o pouso de uma recessão seja mais suave. Ou como dizia o Lula, vai virar uma marolinha. Né? Mesmo porque nenhum comandante de avião vai te dizer que o avião está caindo, portanto... pegue tua identidade e enfie no meio dos dentes para facilitar o reconhecimento dos cadáveres. Mas todos vão te dizer que a tripulação está preparada para aquela emergência. E foi o que o Lula fez. Isso ajuda a segurar a queda. Isso faz com que o impacto da recessão seja menor. Isso faz com que o pouso de emergência da aeronave seja mais, abre aspas, seguro. Mas é um pouso de emergência. Mas não faz a aeronave voltar a voar. O que faz a aeronave voltar a voar são os investimentos, é aquilo que gera e alimenta a confiança, é aquilo que movimenta toda a cadeia produtiva.
Imagine, para você montar um simples carro, quantas máquinas, ferramentas não entraram em cena e quanto investimento foi necessário até você vender o primeiro carro. Só que você já fez o investimento, você já realizou, você já mandou fabricar. Então isso realmente aconteceu, está feito. Tá? Mas é isso que vem faltando no Brasil, é que está caindo em relação ao PIB. Bom, tentando fechar para nós ir comer, é isso? Né? Já que o espírito corre o risco de ter ficado para baixo depois da conjuntura, então precisava levantar de outra forma. Né? Vamos lá. Olha, eu diria, posso começar com uma previsão que eu tinha feito em 1993, quando o pessoal me dizia: Emílio, para onde vamos? Eu escrevi um texto sobre o movimento sindical em que dizia o seguinte: nos espera um longo e tenebroso inverno, estamos apenas começando. Na minha conta estamos chegando no 23º dia do inverno. O calendário não muda com o passar dos dias, muda com o avanço das lutas dos trabalhadores. E quando digo que estamos no 23º, é porque o frio maior ainda não veio. Tá? Bom, é uma previsão animadora para o final de ano? Não, é apenas para reafirmar uma coisa que muitas vezes escapa da nossa percepção. Nós estamos achando que basta fazer um pouquinho na nossa categoria, no nosso meio, que aí a coisa já melhora. Estamos tentando segurar ao máximo os direitos que já tivemos e que corremos o risco de perder. Mas tem um desafio ainda maior. O capital estragou a sociedade, ao mesmo tempo que ele foi capaz de produzir obras maravilhosas. Mas agora trata-se de transformar o estrago numa obra de arte. E não é usando o lixo não, é transformando mesmo. É refazendo ou restabelecendo um patamar civilizatório que coloque o ser humano e não o lucro no centro das preocupações. Por que a obra está mais difícil? Você não está mexendo com uma ordem social intacta, você não está mexendo com algo intocado, você está mexendo com algo que já foi mexido. Por isso é mais difícil dialogar com os trabalhadores e as trabalhadoras. Por isso é mais difícil convencê-los que muitas vezes suas perspectivas não são reais. Por isso é mais difícil envolvê-los em processos de luta. Por isso é mais difícil fazer com que eles tirem o olhar do seu próprio umbigo e olhem para o coletivo, pelo menos aquele que está ao seu lado. Para fazer com que eles tirem o olhar daquilo que é o imediato, aquilo que não passa de 2 horas depois, como longo prazo, e que saibam olhar, começar a olhar a história na perspectiva de quem lutou, ganhou, conquistou e agora está perdendo, mas tem que voltar a ser ator da história. Só tem um ator que não entrou em cena no mandato Lula e não está entrando em cena no mandato Dilma, e esse ator é a classe trabalhadora. Os poucos atores que entraram em cena são servidores públicos, mas quem está na base da geração da riqueza não está em cena. E esse precisa entrar em cena. E eu espero que esse congresso ajude vocês, como parte dessa classe trabalhadora, a começar a encontrar o caminho para ocupar a cena, para dizer a própria palavra, para mudar ou começar a mudar as regras do jogo.